3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Amém, Jesus. Meu Deus. Que cinegrafista mais linda da igreja. Eu vou perder até a minha concentração aqui. Vai pregar, vai. Plantar, regar e viver o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Nos fala assim: eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem o fez crescer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Olha para o seu irmão e fala, olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele: quem vai dar o crescimento da sua célula é Deus. Deus, senão... Quem vai fazer aquela célula crescer é Deus. Quem vai trazer as pessoas ali, quem vai trazer os Natanaéis ali, quem vai formar os Geés ali é Deus. Deus. Agora fala para ele: mas você tem que plantar e regar. A parte mais fácil ficou para você. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Deus, porque nós levamos as coisas do Senhor a sério, porque nós damos prioridade às coisas do Senhor. Senhor Jesus, como pastor aqui nessa igreja, eu quero te agradecer, Deus, por esse povo, por esses líderes, Pai, porque eles são compromissados com a tua obra, eles são compromissados com as coisas do Senhor, Deus. Pai, eles largam tudo lá fora, Deus, e vêm aqui para buscar o Senhor, para ouvir a tua palavra, para serem treinados, ó Deus, para sair daqui, ó Deus, treinados pelo Senhor para fazer a tua obra, papai. Eles vêm aqui buscar mais do Senhor, e eu te peço agora, Deus, dê uma porção dobrada esta noite para os teus filhos. Dê uma porção dobrada. Desde já eu repreendo todo espírito imundo, Deus, tentando desviar a atenção dos teus filhos, trazer o cansaço excessivo, o sono, Deus, desviar a atenção. Eu ordeno agora todo espírito mau, bata em retirada, sai agora deste lugar, solta a igreja do Senhor Jesus e sai em nome de Jesus. Senhor, que os teus filhos estejam felizes e alegres nessa noite, Deus, para ouvir a tua palavra, Pai. Eis-me aqui diante do Senhor, Deus, e dou-te desde já, Deus, toda a honra e toda a glória, cada palavra falada desta noite, em nome de Jesus, Deus. Amém. Vamos ler juntos lá? 1, 2, 3. Plantar, regar e viver crescimento. Oh, glória. Estamos plantando, estamos regando, em breve viveremos o crescimento. Aleluia. Então veja bem, aqui em 1 Coríntios, Paulo está fazendo uma menção a este tema. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez a planta crescer. Assim será com a sua célula, em o nome de Jesus. Então você percebe que existe ali, são fases, né? Você percebe, meu irmão, que são fases. Há uma fase na nossa célula, há uma fase na nossa vida ministerial, de liderança de célula, como líder da célula, né? Ou até mesmo eu que estou lá como líder de treinamento, ou até membro da célula. Há uma fase que eu preciso entender. Aliás, há algumas fases. Pode voltar um pouquinho, pode voltar. Olha lá, ó. Há algumas fases. Primeira fase, plantar. Segunda fase, regar. E a terceira fase é viver o crescimento que vem de Deus. Ok? Então, para viver o crescimento, eu preciso discernir e entender cada uma dessas fases. Eu preciso discernir e entender cada uma dessas fases. Olha lá a figurinha que bonitinho, ó. Vendo? Alguém colocou a semente ali no chão, não foi? Alguém veio e regou, cuidou. E aí então,
Quem que fez crescer? Quem é que faz aquele milagre do crescimento, da germinação, de nascer a planta? Esse milagre está além de nós. Nós não temos o poder para fazer isso. Nós não temos a condição para fazer isso. Isso é só Deus quem faz. E se tratando de vidas, lidando com pessoas, também é a mesma coisa. Amém? Hoje eu tinha que mandar uma mensagem para o meu Natanael. Eu estou orando por ele 2 vezes por dia. Tinha que mandar uma mensagem para ele. Acabou o dia, chegou à tarde. Eu falei, meu Deus, eu não mandei. A hora que eu peguei o celular para mandar uma mensagem para ele, ele tinha mandado uma para mim. Tinha mandado um versículo para mim. Eu falei, nossa, que vergonha. Eu não sei se eu fiquei feliz ou eu fiquei com vergonha, né? Meu Natanael mandou um versículo para mim. E aí eu mandei uma mensagem para ele, dizendo para ele que eu tinha orado por eles agora um pouco, eles estavam orando por vocês, orei. Aí ele agradeceu. O grande problema da vida dele é a esposa, que é muito fechada, difícil, né? Ela é de outra religião. E ele não veio nenhuma vez aqui ainda. E aí eu mandei uma mensagem para ele, dizendo para ele que Deus vai fazer um milagre na vida dele, eu estava orando por ele, Deus, né, vai fazer o que for necessário. Aí ele mandou um áudio de volta. Muito obrigado, pastor. Eu quero saber o dia que tem culto aí, porque eu já falei com minha esposa, eu já falei com ela, eu vou falar para ela o dia que é para se programar e nós vamos com o culto aí. Amém? Oração funciona ou não funciona? Funciona. Vai orando, vai orando. Nós estamos orando ali para as maçãzinhas aí, estamos? Vamos orando. Deus está quebrando as fortalezas. Deus está quebrando as fortalezas, meu irmão. Essas fortalezas que existem na mente dessas pessoas, que estão aí com esses portões fechados, né? Que não entra a palavra, não entrava a palavra, não entrava o evangelho de forma alguma. A Bíblia é bem simples e bem clara. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cairá por terra e o evangelho entrará na mente dessas pessoas. Eles enxergarão o evangelho. Amém? Porque o momento de plantar não é o momento ainda de viver o crescimento. Há tempo para todas as coisas. Agora nós estamos no momento nas células. Nós viemos no ano passado com várias multiplicações que teve. Algumas células estão num número menor de pessoas. Então nós estamos no momento agora de plantar. Agora nós estamos plantando, né? Estamos plantando. Mas fica tranquilo, né? O crescimento vem. Para cada fase eu preciso ter uma atitude. Essa fase do plantar, ela é, na realidade, uma fase que quem está lidando com gente, quem está lidando com a célula, precisa entender isso muito claramente. Essa fase pode passar o outro. A atitude certa para escolher cada, para você vai investir. Olha lá, fase do plantar é formar uma equipe. Essa fase, meu irmão, minha irmã, fica esperto. Fica ligado no movimento de cada pessoa da célula, na atitude de cada pessoa da célula. Fica ligado em quem está ali com você. Fica ligado em quem Deus está levantando do seu lado naquela célula. Fica ligado, porque o teu livro de treinamento está ali. Fica ligado, porque o evangelista que você precisa na célula está ali. Aquele que vai trazer 3, 4, 5 pessoas, só ele, está ali. Fica ligado. Então é o tempo agora de você formar a sua equipe. A célula, ela tem o líder, às vezes é um casal. A célula tem um líder de treinamento, também que pode ser um casal. Já são 4 pessoas. E a célula, além do líder e líder de treinamento, ela tem o que nós chamamos de o núcleo da célula. E são aquelas pessoas que vão amadurecendo, vão se tornando mais maduras, vão se tornando interessadas, elas vão começando a ajudar na célula, nos 4 ex da célula, elas vão se interessando mais, elas vão querendo se envolver mais. Então essas pessoas são consideradas o núcleo da célula. Essas pessoas, elas são a sua equipe. Elas que pensam, te ajudam a planejar a célula, que te ajudam a caminhar com a célula, a avançar com a célula, planejar a célula. São essas pessoas, elas são a sua equipe. E nós estamos no momento agora de você então escolher a sua equipe. Qual foi o primeiro ato de Jesus quando ele começou o ministério dele? Qual foi o primeiro
primeiro ato de Jesus. O que ele fez quando ele começou o ministério dele? Eu não estou dizendo em termos de cura, milagres. Estou dizendo em termos de equipe. Ele não começou a escolher, não começou a chamar. É a primeira coisa, quando nós vamos trabalhar com o grupo, é escolher aqueles que vão caminhar mais junto de nós. Aqueles que vão ser a nossa equipe. Então você vai escolher agora. Por que eu estou falando isso agora? Nós estamos trabalhando com os Natanaéis. Então as células vão chover de gente, amém? Vai chover de gente naquela célula. Você vai precisar ter uma equipe naquela célula para trabalhar com essas pessoas. Então desde já você precisa entender que o tempo de plantar, a fase de plantar, nós estamos nessa fase, é uma fase de formar uma equipe. A atitude certa para a escolha. Primeira coisa, orar para Deus mostrar em quem você vai investir, que tipo de solo é essa pessoa. Que tipo de solo a pessoa é? É um solo fértil? É ali que você tem que investir? Né? Vocês lembram lá? Quem conhece que é a parábola do semeador? Levanta a mão. Parábola do semeador lá nos evangelhos. A maioria conhece. O semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho. A outra semente caiu em solo pedregoso. A outra semente caiu em solo espinhoso, cheio de espinhos. E a outra semente caiu em solo fértil. No meio do caminho não foi, por quê? Vocês lembram? Antigamente as estradas de terra. As estradas de terra, elas tinham assim do lado um trieirinho, a gente falava, né? Um caminhozinho tinha, onde era duro, nem mato nascia. Ali, nem mato não nascia no trieirinho, não era? Ali aquela terra é pisada, pisoteada, é terra dura. Não entra nada naquela terra. Até quando chove não molesta aquela terra que está à beira do caminho, como fala, né? Então a semente ela caiu bem ali, naquele trieirinho antigamente que a gente chamava, onde todo mundo pisava. Então não entrou na terra. Veio passar, pegou e foi embora. Veio o inimigo, arrebatou a palavra e foi embora. Outra nasceu em solo pedregoso. Solo pedregoso não tinha profundidade, nasceu rápido, mas também morreu logo, porque não tinha raiz. Nasceu em meio aos espinhos. As preocupações, os cuidados dessa vida foram tão fortes. Os espinhos a sufocaram e a palavra morreu. Mas aquela que foi jogada em solo fértil deu fruto, chegou da fruta até a 100 por 1. É uma colheita sobrenatural. E aí eu quero falar uma coisa para você. Nós que estamos aqui hoje, você que está aqui hoje, você já passou da fase de ser solo. Eu não posso mais ficar pregando aqui para você que tipo de solo você é. Você não é mais solo. Você agora já se tornou um semeador. Amém? Você a partir de agora é um semeador. Você é um líder. Você lida com gente. Você está ministrando a palavra. Você está levando a palavra, levando o evangelho. Você agora é um semeador. Correto? Né? Então veja bem. Você precisa ser claro com a pessoa que você vai investir na vida dela. Você tem que observar que tipo de solo que é a pessoa que você está pensando em investir na vida dela. Que solo que ela é? À beira do caminho? Um solo duro? Pisoteado? Nada entra? Não tem um coração ensinável? Não se dobra para nada e ninguém? Um solo pedregoso? Coração frio? Sem compaixão? Vocês lembram que nós falamos na semana passada do bom samaritano, do bom cristão? O que moveu ele? Compaixão. Compaixão leva a dar um passo rumo a alguém. Então o solo pedregoso ele não tem compaixão, ele não se compadece de ninguém, ele é egoísta, ele pensa só nele. Em meio aos espinhos, o que é meio aos espinhos? Meio aos espinhos são pessoas. São pessoas presas nos negócios dessa vida. Ele não vai dar a importância devida àquilo que você está tentando investir na vida dele. Fala para o seu irmão, procura uma terra boa. Procura uma terrinha boa. Olha, este último solo que eu falei é o mais perigoso, porque ele parece ser um solo bom. Ele parece ser um solo bom, mas são pessoas que eles são pessoas presas
aos negócios dessa vida, preso às coisas deste mundo. Ele está muito amarrado às coisas deste mundo. Às vezes é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que você vê potencial naquela pessoa, é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que tem desenvoltura, mas ele não tem tempo, ele não tem disponibilidade para a obra, ele não tem condições nenhuma de se compromissar em nada com a célula. Então, prepara para você enxergar o tipo de solo que você está investindo. Você vai achar um solo bom na célula. E na célula, olha, presta atenção, na célula não tem só um solo bom, viu? Tem vários solos bons lá. Tem vários. Um ou outro, às vezes ainda não é o momento, ele não está preparado ainda, mas tem vários solos bons lá na sua célula. Então enxerga eles. Você vai enxergar aquela pessoa, você vai procurar a terra boa, você vai procurar o solo bom, e você vai chegar nessa pessoa. Você vai chegar nessa pessoa, pode passar um outro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Você precisa ser claro para essa pessoa sobre a sua intenção com ela. O que você vai dizer para essa pessoa? Eu estou disposto a investir na sua vida. E que ela terá o privilégio de um dia ser um líder como você é. Amém? E ainda mais, que você irá fazer um planejamento de crescimento espiritual e ministerial para a vida dela. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de ter tido uma pessoa mais madura espiritualmente quando eu me converti, para chegar em mim e falar um negócio desse para mim. Como eu gostaria. Na época não tínhamos isso, né, pastor Rosana? Pastor Rosana já era pregadora quando eu me converti, né? Pregava, né, lá na igreja. Ele era uma bênção, meus irmãos. A gente vivia somente das palavras de domingo praticamente, e da nossa vida pessoal de oração. Não tinha essa visão que nós temos hoje de conduzir, encaminhar a pessoa para crescer ministerialmente, espiritualmente. Não tinha isso. Era na raça, né? Era no peito. Não vou falar que era no braço, mas era no espiritual, porque não era na carne. E mesmo assim nós tínhamos sede por alma, sede por vida, sede por Deus, sede por santidade. E a gente convidava pessoas, chamava pessoas para a igreja, né? E as pessoas iam, tinham experiência, ficavam, né? E nós não tínhamos nem, vou colocar nem 10% da condução e as oportunidades que vocês têm hoje na célula, e que você dá para as pessoas hoje na sua célula. Então veja bem, tempo de plantar é um tempo de formar uma equipe. Começa a observar as pessoas da sua célula, aqueles que você vê que estão se descontando. Isso aí é solo bom. Chega nele, fala para ele: fulano, olha, eu tenho percebido o quanto você tem crescido, eu tenho percebido a sua sede, você tem sede por Deus, você está lendo a Bíblia, você está orando, você já cresceu de quando você chegou aqui. Eu vejo que você cresceu, eu vejo que você mudou já de quando você chegou aqui. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, então eu estou disposto a investir na sua vida. E eu vou fazer um planejamento de crescimento espiritual e ministerial na tua vida. Você vai perguntar para a pessoa: você está disposto? Você está disposto a crescer? Quero ver a pessoa falar não. Quem está com sede lá na célula, quem está doido para crescer, quer crescer, ele vai falar para você: estou dentro. É para ontem, é agora. E aí você vai então começar a investir na vida dessa pessoa. Forma uma equipe. Essa é a chave para a multiplicação da sua célula, viu? Porque ali na sua célula você vai ter que ver outro anfitrião. Ali na sua célula você vai ter que ver outras pessoas para discipular, além daquelas que já tem. Ali na sua célula você vai ter que ver um líder de treinamento para você, e você vai ter que já pedir para ele ver um líder de treinamento para ele, a hora que ele multiplicar. Você entende que precisa de uma equipe? Precisa de pessoas para alavancar a célula. Então, fase do plantar, formar a equipe. Observa o solo, observa o tipo de pessoa, observa como ele é, faz uma proposta para ele, seja claro para ele, seja claro, né? Você vai perguntar se ele tem interesse, se está disposto a pagar o preço para que isso aconteça na vida dele. E que o que não pode é você ficar o ano todo investindo em uma pessoa que não quer se envolver. Cuidado, porque às vezes a pessoa fica te enrolando, né?
A pessoa fica te enrolando. Toda semana ela tem uma desculpa, toda semana ela tem uma situação, toda semana ela tem uma coisa, e às vezes tem outra ali do seu lado, louquinho para crescer, e você está investindo no solo errado. Então, você vai deixar de dar atenção para aquela pessoa? Não, você vai amar aquela pessoa da mesma forma, como sempre, mas você vai começar a investir em termos de crescimento ministerial, espiritual, na vida daquele que está querendo, mesmo que ele seja mais simples do que o outro, mais limitado do que o outro, porque quem vai capacitar para a obra não é intelecto, é o Espírito Santo que vai capacitar. Amém? Não é a pessoa ser bem dotada intelectualmente, mas espiritualmente. Amém? Estamos juntos? Vamos plantar? Estamos plantando? Vamos plantar, o crescimento vai vir, né? Então veja bem, você vai falar isso para ele. Você não pode ficar, né, investindo um ano inteiro com uma pessoa errada. Daí, aí vem a pergunta. Chega no final do ano, vem a pergunta: por que o meu ministério não cresce? Porque está escolhendo a terra errada. Porque o ministério não cresce? Porque a célula não cresceu, não multiplicou? Porque talvez você investiu no solo errado. Mas agora, em nome de Jesus, você vai começar a observar. Você vai investir no solo certo. A sua célula vai voar em nome de Jesus. Os Natanaéis vão chegar. E a sua célula vai estar preparada para recebê-los, preparada para cuidar deles. Você já vai ter outra casa para multiplicar. Você já vai ter outro líder de treinamento para você. Você vai ter um líder de treinamento que vai ficar com você. Outro que vai sair já como líder. Você vai formar essas pessoas. Isso é plantar, gente. Isso chama-se plantar, viu? Como eu disse, a primeira coisa que Jesus fez no seu ministério foi escolher uma equipe disposta a largar tudo para segui-lo. Ele escolheu pessoas. Duas coisas que eu já orei muito pedindo uma resposta para Deus. Por que esses homens? Por que ele escolheu esses apóstolos? O que esses homens tinham de diferente? Por que esses homens? Qual era a qualidade que fez Jesus chegar neles, chamar eles, depois de ter orado e buscado a Deus? Depois de ter orado e pedido uma direção para Deus. Por que Jesus escolheu eles? E o Espírito Santo tem me falado duas coisas ao longo do tempo que eu venho orando, pedindo para Deus me revelar isso. A primeira coisa que você observa nos apóstolos: eles tinham um coração ensinado. Eles tinham um coração ensinado. Primeiro sinal de uma terra boa. Primeiro sinal que você vai observar numa pessoa, quando ela é terra boa, ela tem um coração ensinado. Ela pode até ter vindo de outra igreja, mas ela tem um coração ensinado. Ela não vai ficar o tempo inteiro trazendo a outra igreja para cá, falando, mas lá a gente fazia assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, o pessoal falou fazer assim, mas a gente pode fazer assim. Ela tem um coração ensinado, humilde, aberto para aprender. Ou então, ela pode ter vindo do espiritismo, do catolicismo, não importa, mas você percebe que aquilo que você está falando, ela está com sede, ela está com fome, ela quer aprender, ela entendeu a verdade, ela entendeu o caminho, e ela quer crescer nesse caminho, ela tem humildade para aprender. Nós vemos aqueles, naquela época do Senhor Jesus, o judaísmo estava impregnado nos israelitas. Impregnado neles de tal maneira, eles não conseguiam abandonar aquela religiosidade, aqueles costumes, aquela forma de servir a Deus. Mas aqueles homens que Jesus escolheu, eles resolveram largar tudo aquilo. Era uma religião de milênios. Eles tinham aprendido aquilo, eles aprendiam aquilo desde bebezinho, de criança, mas eles estavam dispostos a reaprender. Eles queriam aprender, eles queriam saber a verdade, fazer o certo. Eles tinham um coração ensinado, eles estavam dispostos a abandonar o que eles achavam que estava certo, para realmente aprender o que era certo. Amém? Observa mais esse tipo de ideia. Segunda coisa que eles tinham um coração, eles eram pessoas disponíveis. Eles tinham disponibilidade. Jesus escolheu os apóstolos, principalmente porque eles tinham um coração ensinado e porque eles tinham disponibilidade. Eles, na mesma hora que Jesus os chamou, eles abandonaram tudo, eles largaram tudo e resolveram seguir a Jesus, e seguiram o Senhor Jesus
até a morte deles e depois continuaram firmes no propósito. Titubearam, tiveram momentos difíceis, passaram por situações difíceis, mas eles permaneceram, e hoje nós estamos aqui hoje com a verdade, com o Evangelho, por causa deles. Amém. Por causa daqueles 12 homens. Então, dá uma observada na sua célula, você está formando a sua equipe? Olha isso, coração ensinável e disponibilidade. Aquela pessoa que não tem tempo nunca para nada, meu irmão, você tem que ser franco, sincero. Olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte, nós vamos caminhar juntos, mas para você ser um líder em treinamento, né? Agora, no momento, a sua disponibilidade não está dando. A célula, ela precisa de uma atenção que hoje, no momento, você não vai conseguir dar para a célula. Então, vamos fazer o seguinte, mais para frente, a gente volta, você volta a ser em treinamento, a hora que você der uma desenroscada, a hora que você der uma desafogada, se você estiver um pouquinho mais tranquilo, se você estiver mais em paz um pouco, né? A hora que você resolver algumas coisas na sua casa, né? Você volta, não tem problema. Mas no momento, a célula não pode ficar dependendo da sua atenção desse jeito a semana toda semana e não ter a atenção necessária. Vocês percebem? A célula tem que estar sempre assim. A célula tem que estar sempre em primeiro lugar. Os interesses do reino, os interesses da obra, os interesses do crescimento do Espírito Santo, os compromissos da célula, com o discipulado, seja com a célula, tem que estar sempre acima. E você tem que perceber isso, a importância que a pessoa dá para as coisas de Deus. Isso chama disponibilidade. Amém? Escolhe a sua equipe. É tempo de plantar, escolher a equipe, né? E aí é o seguinte, tem célula que às vezes tem um monte de terra ruim lá. A gente tem que reconhecer que às vezes tem célula lá que a terra é ruim, né? Mas aí também eu tenho que entender qual é o propósito de Deus na minha vida com aquela terra ruim. O que Deus está querendo me ensinar com aquela terra ruim. Porque às vezes é mais fácil eu falar, não, fulano não quer nada com nada, não, aquele lá não pode ficar visto, não, aquele lá não tem condições, não, aquele lá então nem se fala, né? Mas na realidade Deus está querendo trabalhar comigo e me ensinar a mexer com a terra, cuidar da terra, estercar aquela terra, adubar aquela terra, né? Amolecer aquela terra. Tem terra que tem que ser tombada mesmo, irmão, não tem jeito, e é o líder que vai fazer isso, viu? Glória. O Espírito Santo vai te ajudar a você tombar aquela terra lá, vai te ajudar a estercar, adubar, né, amolecer aquela terra. Pede sabedoria que Ele vai te dar. Se aquelas pessoas estão lá, é porque Ele sabe que você tem condições de cuidar daquela terra e fazer aquela terra tornar-se terra fértil, em nome de Jesus. Ô glória! Através da unção do Espírito Santo, você vai fazer isso, você tem condições. Amém? Procura a terra boa e trabalha a terra ruim para ela ficar boa. Já percebeu que aqui não tem tempo ruim, né? Aqui não tem terra ruim. Se tiver ruim, vai ficar boa. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a terra ficar boa em nome de Jesus. Viu? Como? Principalmente amando. Tem pessoas na sua célula que às vezes ele tem medo de liderar. Ele tem receio de ser líder. Aí ele vai expressar isso de várias formas. E uma das formas que ele expressa isso é, fugindo, ele foge de tudo. Não é? Tem receio, tem medo. Mas o que você precisa explicar para essa pessoa? Líder, só tem um segredo para ser líder de célula. Um segredo. Um só. Você vai falar para ele, olha, tem um segredo para ser líder de célula. Para que você descobrir esse segredo, ninguém te segura mais. Eu vou te contar esse segredo. Chama ele de lado e fala assim: é só amar. Amém? Amém. Ame as pessoas ao seu redor. Ame essas pessoas ao ponto de se incomodar com as necessidades, as dificuldades dessas pessoas. Ame essas pessoas a ponto de se incomodar com a situação delas, com o jeito delas, com a forma delas serem, delas agirem, delas falarem. Ame elas a ponto de orar e jejuar por elas a semana inteira, só na água se for necessário. Ame essas pessoas, busque a Deus por elas. O segredo para ser um líder bem sucedido
é amar. Ame as pessoas, meus irmãos. Ame essas ovelhas que Deus está te dando. Ame eles. Ama. É o segredo. Viu? Amar o quê? O segredo de ser vida é esse. Amar. Ama as pessoas e ama a Deus. Ama a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segredo. Se você amar essas pessoas, pode crer, você vai transformar essas pessoas e você vai agregar uma multidão ao seu redor através do amor. Jesus chamava, meus irmãos, as pessoas para segui-lo da multidão? Não, ele chamou uma equipe. Não foi no início? Você vê Jesus depois chamando outras pessoas, fala aqueles do começo? Você vê na Bíblia Jesus chamando? Não chamou. Até aquele que queria ir, ele falava, não, volta para a tua casa, não precisa me seguir não. Vai dar testemunho lá do que Deus fez na tua vida, vai lá na tua casa. Não é assim que ele fazia? Porque ele já tinha escolhido uma equipe. A equipe dele estava ali. Agora, como então que Jesus atraía tantas pessoas? Como que aquela multidão seguia Jesus? 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas atrás de Jesus. Em todo lugar que Jesus estava, ele passava de um lado do mar de Galileia para o outro mar. O povo andava ao redor do mar de Galileia e chegava onde ele estava, não deixava ele por nada. Por que as pessoas queriam Jesus? Porque é o amor que atraía as pessoas. O amor atrai multidões. O amor atrai pessoas. Ele amava, ele tinha compaixão das multidões. Ele cuidava, ele provia o alimento, ele curava, ele orava. Ele amava aquelas pessoas. Ame as pessoas que Deus está te dando. As multidões vão te seguir. Você vai multiplicar a célula uma vez após a outra. Em nome de Jesus. Por causa do amor. O segredo de ser vida de célula é só esse: amar a Deus e amar pessoas. E aí então nós vemos, né? Outro ponto aqui em relação a plantar é trabalhar a fé. Esse tempo de plantar, de escolher equipe, de lidar com gente ali, de cultivar a terra, né? Saber mexer a terra, é um tempo. E nós temos que ter expectativa boa, positiva, acreditar nas pessoas. Neste tempo de plantar, consolidar, eu não vou ver muita coisa. Às vezes nós não vemos muita coisa nesse tempo de plantar. Não vai dar para ver muita coisa. Não vai aparecer muita coisa nesse tempo, né? Meus irmãos, mas a célula cresce de acordo com a fé do líder. É a sua fé. É de acordo com a sua fé, essa célula vai crescer. Às vezes você está vendo ali aquela célula, aquelas pessoas. Na hora que acaba a célula, você está com o rosto assim. Meu Deus, só o Senhor. Não é assim às vezes? Né? Só Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, o que eu faço da vida, Senhor? Não é assim às vezes? Quem está dando risada aí? Porque sabe a situação, né? Todos nós passamos por isso. Nós pastores já passamos por isso quantas vezes com a igreja, né? Você está ali, você prega, você ensina, você faz uma reunião, você mostra, você fala e tal. Aí você percebe a reação das pessoas, você vê assim, meu Deus, eles não entenderam nada. Não entenderam nada, né? E estão felizes da vida, né? Achando que está tudo certo. E não está. Mas veja bem, é de acordo com a sua fé que vai acontecer. Senhor, não. Eles não entenderam hoje. Na semana que vem eles vão entender em nome de Jesus. Porque eu vou orar por eles essa semana. Eu vou jejuar por eles essa semana. Semana que vem eles vão entender. Você fala, prega sobre santidade, sobre abandonar o pecado e tal. Aí chega 2, 3 lá e fala que fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, foi em tal lugar, fez isso e tal, brigou, não sei o quê. Oh meu Deus do céu. Senhor, eu acredito que essa pessoa vai ser transformada, mudada, vai ser terra fértil e vai ser um líder de célula em nome de Jesus. Vai ser um líder de célula, vai se tornar um líder de treinamento, ele vai começar a discipular pessoas, ele vai dar exemplo, ele vai dar testemunho. Então é de acordo com a fé do líder que a coisa acontece. Olha, não está acontecendo nada no momento, mas eu estou plantando, eu vou pegar e eu vou colher, eu vou viver o crescimento dessa célula. Você precisa acreditar na sua célula, acreditar nas pessoas que Deus está te dando. Olha, eu vou ser sincero com você, e se essas pessoas endurecerem o coração,
Deus vai honrar a sua fé, e nem que for para Ele mandar outros. Mas algo vai acontecer ali, porque quando você está compromissado com a célula, aquela célula que já está lá, já faz 7, 8 meses, ou até um ano, e não sai daquelas pessoas, não muda. Quando o líder realmente decide colocar o joelho no pó e orar, indignado com aquela situação, não aceitando aquela situação, orar como ele nunca orou, ele jejua como ele nunca jejuou, ele começa a clamar a Deus por aquela situação, Deus faz alguma coisa. Deus faz, Deus entra em ação, Deus move as águas, Ele faz alguma coisa lá. Mas às vezes a coisa também não muda, porque o líder também não muda, a cabeça não muda, a fé não muda. Aumenta o seu nível de fé, creia, e Deus vai dar um crescimento. Faça algo diferente, como eu tenho sempre dito aqui, às vezes até nos cultos domingos, Deus já me falou isso, eu falei com a igreja. Faça algo que você nunca fez para Deus, tempo de oração, jejum, de busca, santificação. Faz algo que você nunca fez, e Ele vai fazer na sua célula algo que Ele nunca fez também. Vai acontecer algo, alguma coisa vai acontecer. E às vezes o próprio Deus vai dar um tempo para aquelas pessoas e vai te enviar outros, ou então Ele vai transformar aquelas vidas ali, e eles serão uma bênção na sua vida. Amém? Então é isso, o tempo de plantar é o tempo também de trabalhar a nossa fé. A célula cresce de acordo com a fé do líder. Deus não vai te dar nada pronto, entenda isso. Deus não nos dá nada pronto. O que Ele fala na palavra? Eu vou dar discípulos prontos para vocês. Vocês fiquem aqui que eu vou trazer os discípulos prontos, Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e eu então mande os discípulos prontos para vocês. Foi isso que Ele falou? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém? E aí Ele fala: ide, fazei discípulos. Antes disso Ele já tinha falado: ide, fazei discípulos. Ele está mandando fazer discípulos. Ele não vai dar discípulo pronto, Ele não vai trazer a terrinha ali perto já boa. Você vai trabalhar aquela terra, você vai mexer aquela terra, você vai revolver aquela terra, viu? Você vai jogar o que for necessário naquela terra, você vai jogar a água viva ali da palavra, você vai jogar a unção de Deus naquela terra, e aquela terra se tornará uma terra boa, e ela frutificará. Deus não vai dar nada pronto, E aí, olha, e o outro ponto, irmão, nesse tempo de plantar, quem conhece um pouco plantação, e às vezes tem alguns que não conhecem nada, sabe, a parte de plantar é o tempo de trabalhar duro. Depois você pode até sentar lá na varanda, na cadeira de descanso, ficar olhando a plantação lá, mas o tempo de plantar é trabalho duro. É trabalhar duro. Tempo de plantar, tem que ir lá, tem que cavar, tem que abrir o buraco, tem que remoçar com semente, tem que jogar, tem que tampar, depois tem que cuidar, Tem que estar cuidando o tempo inteiro, Tem que vencer, é tempo de trabalhar duro. Não basta dizer eu creio. Está tudo bem, você crê, mas você está fazendo o que para que aconteça também? É necessário ir atrás, meu irmão. Tem que vencer a preguiça física e a espiritual também, Tem dois tipos de preguiça no crente, Tem a física, Física não precisa nem falar nada, não, Preguiça física. Camarada não sai de casa para nada, não faz nada, está disposto a nada. E tem a preguiça espiritual. Mais tarde eu oro, agora não. Aí chega mais tarde, não, antes de eu dormir eu oro, agora não aguento, agora, mas sem condições. Aí chega a noite, eu vou deitar aqui, vou orar um pouquinho deitado. No que ele está deitando, não chegou nem a cabeça, você já deita roncando, a oração ficou boa do dia, e vai e volta a semana, e aí não ora, é uma preguiça espiritual, uma coisa, que Deus da glória, só Jesus na causa para espantar essa preguiça espiritual, Ler a Bíblia é uma preguiça, dá um sono, dá dor de cabeça, dá dor de estômago, dá fome, dá de tudo na hora de ler a Bíblia. Desvia a atenção, vai orar, fecha o olho, começa a lembrar de tudo quanto é coisa, menos de orar. Preguiça espiritual, viu?
Mas jejum não. Jejum não. Fala a verdade, jejum nós estamos firmes na rocha, então? Em nome de Jesus? Amém? Olha, Deus, jejuar de pudim é difícil, né? Meu Deus, jejuar de pudim não é fácil não, hein? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meus irmãos, nós temos ensinado já há algum tempo, né, o jejum parcial, né? Nós temos falado muito, promovido muito a questão do jejum parcial. Então eu vejo que a igreja ela faz muito o jejum parcial, mas, irmão, nós estamos numa fase, nós chegamos num momento de maturidade espiritual, é necessário fazer um jejum bíblico, jejum da Bíblia, aquele de não comer nada até a hora que se aguentar, aquele de não comer nada pelo menos até o meio-dia, pelo menos até as 3 horas da tarde, aqueles que puderem ir até as 6, melhor ainda, aquele que puder fazer 24 horas só na aguinha, melhor ainda. É através disso que Deus vai nos dar todos esses Natanaéis aí, todos eles, não vai escapar um, porque nós estamos firmes no jejum, né? O jejum parcial a gente ensina para o novo convertido. Agora o líder, irmão, ele tem que ter no mínimo. Olha, eu vou ter que ser bem drástico aqui, bem duro um pouquinho, mas, irmão, eu sei que às vezes não é nem possível devido à rotina, mas eu vou ser sincero com você, o líder que quer ter resultado na sua célula, ele precisa fazer um jejum de 2 a 3 vezes na semana, um jejum bíblico, pelo menos até a hora que ele aguentar. Precisa de ter de meia hora a 1 hora de oração, orar individualmente por cada nome das pessoas da célula. Aí você vai ver a coisa acontecer na sua célula, aí a coisa vai embora, aí o Espírito Santo faz, viu? Jejum você está fazendo. Aleluia. Não é de salsinha e cebolinha não, né? Essa semana não vou comer salsinha e cebolinha. Aleluia. O Lúcio chegou com jejum aí essa semana também, né? Do que você estava jejuando, Lúcio? Como é que é? Ah? É, o Lúcio disse que estava jejuando esse mês de caviar, não vai comer. Ó, vamos jogar essa preguiça espiritual para longe, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos jejuar, vamos partir para o jejum, vamos orar, vamos buscar Deus. Dê tempo para o Senhor, dê o tempo necessário, seja íntimo do Senhor Jesus, busque a Deus, viu? Meu irmão, presta atenção numa coisa: o líder, ele só pode dar ao povo da sua célula aquilo que ele recebeu de Deus. Se ele não recebeu de Deus, o que ele está dando na célula? O que ele está dando para os seus discípulos? O líder dá aquilo que ele recebe de Deus. E o receber de Deus tem que ser diário na vida do líder, na vida do crente. Precisa ser diário. É através dessa intimidade que vem também um comprometimento maior, um desejo maior. Glória a Deus. Meu Deus, acabou o tempo, eu só falei a primeira fase. E para encerrar aqui, ó, tem que ir atrás, visitar, tem que cuidar, tem que discipular, jejuar, orar. Isso faz parte do plantar. Amém? O que é a fase do regar? Tempo de perseverança. Essa fase exige muita oração. Você plantou, encheu a terra, colocou a semente, falou para ele, né? Então aí vem a fase da perseverança. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Lá na China, se não me engano é na China, tem um bambu. Tem um bambu que ele cresce em um mês. Em um mês ele cresce 20 metros para cima. Em um mês. Em um mês o bambu cresce 20 metros para cima. Se você colocar uma câmera assim, a câmera até, o dia todo ali a câmera filmando, a câmera consegue até pegar o crescimento dele. 20 metros em um mês esse bambu cresce. Só que tem um porém. Ele cresce 5 anos para baixo por dia. 5 anos ele cresce só para baixo. E depois em um mês, de repente, ele cresce 20 metros para cima. Isso tipifica bem o nosso trabalho com o céu. Isso tipifica bem o nosso trabalho com gente. É assim que tem que ser.
Às vezes você vai ficar um tempo maior, meu irmão, minha irmã, um tempo maior plantando, um tempo maior regando. Ele vai crescer para baixo, crescer para baixo, crescer para baixo. Ele está enraizando, Deus está dando base, Deus está dando condições. De repente você vai começar a ver aqueles discípulos fazendo coisas, você vai ficar encabulado de ver o que eles estão fazendo, o que Deus está fazendo através da vida deles, porque aí de repente começa o crescimento para cima. Aí então vem o que? Aí o crescimento de Deus chega, e é algo inexplicável e sobrenatural. De repente você começa a ver as pessoas chegando, você começa a ver eles trazendo pessoas, você começa a ver eles pregando o evangelho, você começa a ver eles com sede de orar, você começa a ver eles, sabe, se rendendo ao Senhor, mudando, transformando, você começa a ver eles vindo atrás das pessoas, amando as pessoas. É lindo de ver a hora que a coisa começa, é algo sobrenatural. Aí vem o crescimento, né? Mas tem que ter um tempo de perseverança. Quando o crescimento de Deus chega, se torna algo inexplicável e sobrenatural. A fase do regar, perseverança, é onde eu vou provar se o meu chamado é de Deus. O crescimento para baixo não se vê muito. Jesus regou por 3 anos. Quando ele está para partir, eles ainda estavam discutindo para saber quem seria o maior. Jesus ficou por menos de 3 anos, mais de 3 anos com eles, regando, plantando, regando, cuidando, ensinando, falando. Quando estava próximo dele ir embora, eles ainda estavam discutindo entre si quem seria o maior quando ele partisse. Fala a verdade, não era para Jesus colocar a mão na cabeça, não. Aonde eu errei? Não é? Mas em momento nenhum você vê Jesus fazer isso. Ele acreditava neles. Não foi isso que o pastor Carlos pregou aqui domingo, né? Ele acredita em você, ele te fez, ele te chamou e ele confia em você, ele acredita em você, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. E aquelas pessoas lá, a mesma coisa. O que Deus pensa a teu respeito, você também vai pensar a respeito delas. Deus confia nelas. Senhor Jesus confiou. Ele confiou até o fim, não reclamou, não murmurou deles, ainda continuou orando por eles, intercedendo por eles, pedindo proteção a eles, né, pedindo Satanás de pegar um ou outro. Jesus esteve sempre ali firme, não reclamando, e eles ainda tendo aquelas atitudes. Quando Jesus chega na hora cá, Jesus precisa deles orarem com ele, eles não aguentaram nem orar com Jesus. Jesus falou: mas será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Não deram conta, a preguiça pegou eles ali. Quando vem os soldados então prender, um já arranca espada, e não era nada disso que Jesus tinha ensinado, não era isso que era para fazer, né? Jesus então manda guardar a espada, pega a orelha de Malco ali, já coloca no lugar, faz a primeira cirurgia plástica da história, né? E coloca de novo no lugar. Jesus é bom, né? Então veja bem, e mesmo assim Jesus não chamou a atenção deles em momento algum, não ficou desanimado com eles em momento algum. Olha que chegaram os soldados, perna para quem tem, correram para todo lado, abandonaram. Pedro negou Jesus. Logo depois que ele ressuscitou, que eles não sabiam ainda, estavam meio por fora, Pedro falou assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou voltar a pescar. Desistiu de tudo, voltou a pescar. Jesus chegou lá na beira do mar, chamou ele, explicou, serviu ele, amou eles, conversou com eles, falou sobre o reino com eles, e então depois soltou ele para fazer sozinho. Amém? Planta, escolhe a tua equipe, presta atenção no solo, presta atenção no solo, escolhe a sua equipe, escolhe as pessoas adequadas, vai regando, vai cuidando, vai atrás, cuida, né? Agora talvez você pode não ver muita coisa, está crescendo para baixo, de repente vai crescer 20 metros para cima, né? Olha aí. E a terceira fase é o crescimento, viver o crescimento. Esse momento vem de Deus, o crescimento vem do Senhor. Se você levar a sua semente andando e chorando, certamente voltará sorrindo com a sua colheita. O momento do crescimento, de viver o crescimento, é o momento de quê? Não travar as pessoas. Não trave as pessoas no momento que Deus começar a dar o crescimento. Você já orou, você já jejuou, você regou, você plantou, você cuidou, você orou para Atos, fez de tudo. Agora, quando Deus começa a dar o crescimento, não trava a pessoa, não trava as pessoas no momento de crescimento.
Esse momento é crucial. Não trava ninguém, meu irmão. Não trava ninguém. Não coloque empecilho para essa pessoa crescer, né? Envie as pessoas. O Espírito Santo é o suficiente. Ele capacita. O Espírito Santo é o suficiente. Solta, deixa o controle. Para de mania de controle. Para que tudo que tem que ser do seu jeito. Não vai sair do seu jeito, porque cada um faz de um jeito, mas vai ser feito. E se errarem, se fizerem errado, chama, conversa. Semana que vem faz de novo, solta de novo, vai soltando a pessoa para fazer, vai enviando a pessoa, manda ela fazer uma visita, coloca alguém para ela discipular, coloca a GE para ela fazer, deixa ela fazer a célula um dia sozinha, inteira, esteja junto, esteja observando. Não vai sair do seu jeito, mas o Espírito Santo está no controle. Não segura, o momento do crescimento, esse momento que é para crescer. Às vezes nós ficamos podando, né? O bambu querendo crescer, a gente vai lá e corta. Corta aqui, corta ali. O bambu quer crescer, a gente corta um pedaço. Cresce, a gente corta um pedaço. Então não priva ninguém de crescer. Solta as pessoas, né? Não ponha obstáculos nas pessoas, mas ajude-as a superar esses obstáculos. Amém? E aí, por último, para nós encerrarmos aqui, ó, para o crescimento não parar, é necessário a reprodução conforme a sua espécie. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, para nós encerrarmos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. E fala assim: e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Amém? Tudo aquilo que você está aprendendo, Timóteo, tudo aquilo que eu te ensinei, entrega para homens idôneos de confiança que vão também ensinar a outros. Aí é o segredo do crescimento da igreja em célula. Cada um se reproduzir conforme a sua espécie. Membro, visitante, reproduz visitante. Membro, reproduz membro. Discipulador, reproduz discipulador. Líder em treinamento, reproduz outro líder em treinamento. Líder, reproduz outro líder. Supervisor, reproduz outro supervisor. Pastor, reproduz outro pastor. Sempre garantindo que essas pessoas também vão fazer o mesmo com outras pessoas. E aí o crescimento não para. O bambu vai para 20, 30, 50 mil metros em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? O bambu não para de crescer. Cuida para que as pessoas que você está ensinando também